É isso aí, Ribeirão Pires, faz barulho aí! Olha, gente, é o seguinte, bem rapidamente aqui eu vou pedir pros meninos aqui não saírem do palco, porque... Não, deixa aí. Rapidamente aqui eu vou pedir pra eles apresentar, tá bom? Se apresentar aqui rapidamente. Não deu pra ouvir direito. Aqui na guitarra tem ele, qual é o seu nome? Israel.
é o Israel. Aqui no contrabaixo tem o nosso amigo Wellington. É o guitarra, gente. Qual que é o seu nome, Luane? Wellington. Meu Deus do céu, o locutor tá muito louco. E você? Aqui é contrabaixo. Wesley. Tá vendo? O Wellington também? Wesley, meu pai do céu, assim o locutor pede emprego. E você? Rafael no trompete. Rafael no trompete e ele no sax. Júnior. Ó, trouxe até a torcida. Tem cachê ali, hein? Deixa eu falar agora com o nosso amigo baterista aqui. Ele que vai arrebentar, arrebenta, vai. É, deu pra sentir a pressão, né? O nome do baterista? Alexandre. É o Alexandre, gente. Essa foi a banda Essence Jazz Music. Muito obrigado, meninos, pela apresentação de vocês. E agora, gente, deixa eu agradecer aqui